Lita Ford, uma grande guitarrista e vocalista de rock, ela deu a seguinte declaração e preste atenção no que ela disse. Preste atenção. Escute, rock and roll não é de igreja. É um negócio sujo. Você tem que ser sujo também. Se você é bonzinho, você não pode cantá-lo nem tocá-lo. E aí eu pergunto para nós. Eles já perceberam. A minha pergunta é, quando nós vamos perceber que rock and roll não é para a igreja? Esse grande maestro chamado Pablo Casals, e ele fala o seguinte a respeito do rock, em uma frase ele define o rock. Rock é veneno em forma de som. Não apenas esses músicos, mas também a comunidade acadêmica traz algumas informações sobre o rock. William Kilpatrick, professor de educação na Faculdade de Boston, em seu livro escreveu o seguinte: rock não pode ser transformado em algo respeitável. Rock sempre gravitará na direção de violência e sexo descompromissado. A batida diz, faça o que você quiser fazer. E são especialistas, estudiosos. Outro especialista, Robert Jourdain, em seu livro Música, Cérebro e Êxtase, ele é um pianista profissional e ele é especializado em inteligência artificial. E ele escreve no seu livro, numa orquestra reinam especialização e perícia. Em comparação, um concerto de rock é todo barricada e guilhotina. Todos os seus símbolos são de rebelião contra a hierarquia. O rock é profundamente anti-intelectual. Não são só os músicos, mas a própria comunidade acadêmica, os pesquisadores, se preocupam muito com isso. Outro especialista, um PhD, famoso palestrante, Stephen Halpern, em seu livro Afinando o Instrumento Humano, ele diz assim, estrelas de rock estão brincando com material físsil, que pode explodir, pode ter uma fissura ali que pode explodir a qualquer momento. Estamos lidando com algo muito sério. E muitas pessoas, talvez por ignorância, por desconhecimento, entendem o rock como uma forma de arte. Só uma forma de arte. E existem muitas implicações por trás disso, e nós precisamos estar atentos. Por isso, o Senhor iluminou a mente da irmã White para nos deixar uma advertência muito séria em relação ao nosso envolvimento com música mundana. Olha o que ela diz. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música em canto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos ali, nessa casa. Mas que é que eu vi? Um cântico, uma frívola canção própria para o salão de baile. Peraí. Então existe uma música que não é própria para a igreja? Muitas pessoas dizem, não, a música é só uma forma de linguagem. Mas, segundo vocês leram aqui, existe um tipo de música que é apropriado para uma boate e não para a igreja? A serva do Senhor diz que sim. E ela continua dizendo assim, vede os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm tristeza no semblante. Vede como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado. Olha que lição importante para nós aqui. Você e eu nunca estamos sozinhos. Se pelo meu procedimento eu afasto os anjos de Deus da minha casa, da minha presença, o que acontece imediatamente? Alguém vai tomar o lugar deles. Imediatamente. Você nunca fica só. Dependendo do tipo de música que nós ouvimos em nossa casa, podemos estar afastando os anjos. Agora, pense comigo. E quando esse mesmo tipo de música é inserido dentro da igreja? Se esta é a pregação do rock, se é isso que eles próprios dizem que o rock representa, você acha que usá-lo dentro da igreja vai mudar alguma coisa pelo fato de estar no ambiente da igreja? Ou vai acarretar os mesmos efeitos? Os mesmos resultados? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Por quê? Agora precisamos pensar no seguinte. Dentro desse contexto, música pop seria uma oferta aceitável a Deus? Eu não vou falar sobre rock, não é uma palestra sobre rock. Mas eu precisei dar essa introdução para nós entendermos de uma vez por todas, como a Lita Ford disse, que rock and roll não é para a igreja. Agora eu pergunto, há rock and roll na igreja hoje? Infelizmente, muito. Por quê? Porque a igreja mudou? Não. Nós vamos ver o que a igreja fala sobre o assunto, por meio de seus documentos oficiais. A igreja não mudou. Eu que desrespeitei as instruções da igreja e trouxe aquilo que é do meu agrado. Então precisamos estar atentos. A irmã White diz que Satanás fará da música um laço pela maneira que é dirigida. Eu vou apresentar para vocês agora 3 pensamentos.
o pensamento humano sobre o assunto, o pensamento oficial da Igreja Adventista e o pensamento de Deus, que, logicamente, o pensamento de Deus está sendo aqui refletido no pensamento da Igreja Adventista por meio de seus documentos oficiais. O pensamento humano é esse aqui. Para você se comunicar com alguém, a pessoa precisa entender o que você está dizendo. Você precisa ser claro. Então, para você alcançar alguém que gosta de rock, você tem que pregar usando o quê? O rock com uma letra que fale de Deus. Esse é o pensamento humano. Será que é o pensamento de Deus? Será que essa é a forma? Esse é o método para atingir o pagodeiro? Use pagode com letra religiosa. Nesse momento nós vamos entrar na mente de Deus e ver como é que Deus pensa sobre isso aqui. Imagina que um casal está prestes a se casar e o noivo traz uma bela aliança para a noiva e entrega. Ela pega a aliança, ela coloca no dedo, mas ela percebe um detalhe na aliança dele. A aliança dele está escrito o nome de outra moça dentro, não o nome dela. E ela fala, mas que negócio é esse aqui? Quem é essa pessoa? E ele diz, bom, é minha ex-noiva. Mas o noivado não deu muito certo. Por uma questão de economia, né? Nós homens gostamos de economizar. Eu peguei a aliança, guardei para mim. Bom, quando tiver um outro relacionamento, eu já aproveito, né? A mesma aliança. E ela diz, não aceito essa aliança. Ah, mas por que não? Porque está escrito o nome de outra. Não, mas é só uma argola de metal. A aliança vai me fazer mais fiel ou menos fiel? Não, é só uma argola de metal. Não faz diferença nenhuma na minha fidelidade. O que importa é o meu coração. Não se preocupa. E ela diz, não quero. Não aceito. Não tem o meu nome aí. Tá bom. O rapaz vai até um ourives, pacientemente, e pede, por favor, senhor, você pode apagar esse nome aqui e escrever o nome da minha noiva? Sim, claro. Ele apaga, escreve o nome da noiva, ele volta. Toma, amor, aqui está a aliança agora. Pronto, resolvi o problema. É o seu nome agora que está escrito aqui. E ela diz assim, é a mesma aliança? Sim, é a mesma aliança. Você falou que o problema era o nome, já não é mais o nome aqui, o nome é seu. Não, continuo não querendo essa aliança. Eu acho que nenhuma mulher gostaria disso, nem um homem, vamos dizer. Mas por que você não quer? O problema não era o nome? Ela diz, o problema não é o nome só. Existem 3 problemas que você ainda não entendeu. Primeiro, não adianta mudar o nome. A aliança não foi feita para mim. Segundo ponto, não é só uma argola de metal, como você diz. Tem toda uma história por trás dessa argola de metal que está no seu dedo. Terceiro ponto, essa aliança que está no seu dedo, por mais que tenha o meu nome, vai fazer você lembrar constantemente da sua ex. Por isso eu não aceito aliança. Agora vamos trazer para o nosso contexto aqui da música. Eu tinha uma aliança com Satanás lá fora chamado rock e os seus derivados. E nós já vimos que isso é uma aliança satânica, né? Não fui eu que disse, eles mesmos assumiram. E aí eu trago isso para Deus, eu decido terminar meu relacionamento com Satanás e começar um novo relacionamento com Deus. Eu trago essa aliança a Deus. Senhor, aqui, uma oferta para você. Deus fala, não quero, não aceito. Por quê, Senhor? Porque está escrito Satanás nisso daí. Mas, Senhor, é só uma música. É só uma música. O que importa é o meu coração. Mas tudo bem, eu vou até um ourives ali, né? E vou mudar o que está escrito de Satanás. Ou seja, vou mudar a letra da música. Vou mudar a letra da música e trago, Senhor, pronto, agora está escrito Jesus, Cristo. Você aceita agora? Ele diz, não. Por que não, Senhor? Por 3 motivos. Quais são? Primeiro, isso não foi feito para mim. Segundo, não é só uma música, filho. Tem toda uma história por trás disso. E terceiro, essa música vai fazer você lembrar constantemente do seu ex-senhor. Agora eu pergunto, quantos de vocês aceitariam esse tipo de aliança? Eu não aceitaria. Falho, pecador, um pobre coitado que sou. Por que o Todo-Poderoso tem que aceitar? Por que o Todo-Poderoso tem que engolir isso? Se eu, humano, pecador, não aceito. Então Deus pode aceitar esse tipo de método de trabalho? Não pode. A música que oferecemos a Deus não é a música popular, não é a música gospel, já vamos falar disso, mas é a música sacra. É uma música para Deus.
E muitas pessoas falam comigo, Leandro, mas a Bíblia diz cantar ao Senhor um cântico novo, né? Primeiro ponto, esse cântico novo não está se referindo à cronologia, temos que cantar só músicas contemporâneas. Segunda coisa, se o rock and roll é o cântico novo bíblico, tem alguma coisa errada. Porque o rock and roll já é bem antigo. Já precisamos mudar, então, se este é o argumento. Agora, hoje nós vimos como que Deus pensa a respeito disso. Olha que interessante que algumas pessoas lá do meio secular já perceberam a respeito disso. Na revista Time, de 1966, olha, saiu na capa o seguinte, Deus está morto? E a reportagem dizia isso. Os artistas da música cristã contemporânea são idênticos aos artistas populares, exceto pela letra. E tem gente que pensa assim, não, se mudar a letra, muda tudo. Mas a comunidade acadêmica discorda disso. Olha que interessante que diz Simon Frith, sociólogo inglês, e aqui está todo o currículo dele. Ele fala assim, a maioria dos discos faz o seu impacto musicalmente em vez de por palavras. As palavras, se forem percebidas, penetram depois da música ter deixado sua marca. Ah não, a música, a letra que importa. Ué, e por que gostamos de música internacional? Que muitas vezes nem entendemos o que a pessoa está dizendo. Porque a música já traz uma mensagem. Agora veja, qual é o pensamento da igreja sobre isso? Pegar estilos populares, transformar, mudar a letra e trazer para a igreja. Para saber o pensamento oficial tem que ir aonde? Qual que é a publicação que representa o pensamento oficial da igreja hoje? Manual da igreja. Olha o que diz o Manual da Igreja Adventista Sétimo Dia. A música profana, ou a que seja de natureza duvidosa ou questionável, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas, misturadas, né, relacionadas, serão evitadas. E aí eu pergunto assim, se o Manual da Igreja diz isso, por que ainda existe rock na igreja? Outra pergunta, afinal de contas, quem é que está verdadeiramente dividindo a igreja? Aqueles que pregam o princípio ou aqueles que ignoram o princípio? Quem é que está causando a divisão da igreja? Agora tem um outro documento chamado Filosofia Adventista em relação à música. Esse é o site oficial da Divisão Sul-Americana. E diz assim, em relação à música adventista. Não segue tendências populares, que abrem a mente para pensamentos impuros, que levam a comportamentos pecaminosos ou que destroem a apreciação pelo que é santo e puro. E o documento continua dizendo em relação ao músico. O músico adventista evita o uso de tonalidades estridentes, outras distorções da voz, bem como o estilo dos cantores populares. Isso é documento oficial da igreja. Esse é o pensamento da igreja.